Boa tarde a todos. O meu nome é Fábio e sou coordenador da Academia STEM Mangualde. Na nossa primeira sessão deste projeto que desenvolvemos para o terceiro período, a que lhe damos o nome de Peritos em Casa, falei um pouco do trabalho que nós desenvolvemos aqui na Academia STEM. Hoje quero apenas destacar que desde a primeira sessão com o Dr. Daniel, médico, em que falamos do Covid-19, que foi aberta ao público, tivemos outras 3 sessões. Uma com o professor Vítor Teodoro, da Universidade Nova de Lisboa, destinada para os alunos, e em exclusivo para os alunos do 7º ano, com o professor Jaime Carvalho Silva, professor também de Matemática na Universidade de Coimbra, e esta atividade, ou com este perito, foi dirigida a alunos do 6º ano, e uma outra atividade dirigida a alunos do 3º ano, que foi desenvolvida com a professora Janete, em parceria com a Academia STEM, em que trabalhamos uma atividade experimental e que está a ser desenvolvida esta semana e esperemos que dentro em breve consigamos partilhar os produtos que os alunos realizaram, digamos assim. Hoje temos como convidada a doutora Sara Malhoa. É psicóloga clínica com 11 anos de experiência em contexto escolar, pós-graduada em Psicologia do Desporto, colabora com a Unidade de Apoio ao Alto Rendimento e ingressou também recentemente num doutoramento ligado à área da Psicologia. Bom, ela poderá acrescentar informação assim que tomar a palavra. Aliás, aproveito já o momento para lhe agradecer o facto de ter aceito o nosso convite e também aos encarregados de educação e aos alunos que já nos estão a acompanhar desse lado. A doutora Sara hoje vem falar-nos sobre viver saudavelmente em tempos de pandemia, um assunto de veras importante. Gostaria de relembrar os encarregados de educação e os alunos, tal como aconteceu na primeira sessão em que eles estiveram presentes neste formato, que podem formular dúvidas, perguntas e questões, e devem fazê-lo, ok? No sítio destinado para esse efeito, que é no chat. Ou seja, vocês conseguem clicar aí no botão onde diz fazer pergunta ou fazer anúncio, e podem escrever à medida que vão surgindo dúvidas ou perguntas. Ou seja, vocês vão ouvir uma intervenção da doutora Sara, se tiverem uma dúvida, começam a formular no chat, que haverá um momento explícito ou propositado para que ela possa responder a todas as vossas perguntas ou dúvidas. Não vou tomar mais tempo, vou dar a palavra à doutora Sara. Faço votos de que seja uma sessão muito proveitosa e plena de aprendizagem para todos. Doutora Sara, força. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao João Fernandes, foi a pessoa que me contactou diretamente. Agradeço também ao Didier e ao Fábio e ao município de Mangualde, às escolas de Mangualde. Obrigada também às crianças e aos pais que nos estão a acompanhar agora neste bocadinho que nós temos para falarmos sobre o que é viver estes tempos de pandemia da forma mais saudável possível. Vamos fazer uma abordagem sobre viver saudavelmente em tempos de pandemia. Quando nós falamos em pandemia, vou-vos pedir para pensar, quando falamos em Covid-19, nós temos ouvido imenso, é a palavra que mais se fala desde março, pelo menos, quando falamos de Covid-19, o que é que nos surge? O que é que vem à nossa mente? Quais são aquelas... O que é que nós sentimos quando falamos desta questão? Podem ouvir falar de insegurança, podemos sentir ansiedade aquela, o coração que bate mais depressa, sentimos o peito galopante, sentimos alguma dificuldade em respirar, sentimos o peito mais pesado, estamos mais cansados também, alguma tristeza pelo confinamento, tristeza pelos falecimentos que foram imensos logo ao início, preocupação, dúvidas, incertezas, o medo. Será que nos pode afetar? Será que chega à nossa casa? Será que chega à nossa família? O que é que vem a seguir a tudo isto? Aquela incerteza, a dúvida. Nós nunca sabemos muito bem o que é, quais são os efeitos da doença, o que é que pode vir daqui, que efeitos, que consequências, o que é que pode acontecer aos nossos pulmões daqui a mais algum tempo se tivermos a doença, o que é que pode acontecer? Ficamos sempre preocupados. A questão da solidão, ficarmos fechados em casa, longe da nossa família e dos nossos amigos, também mexe muito connosco. Solidão é uma palavra que também está muito relacionada com a questão do Covid, a doença, saber se estamos doentes, se não estamos, será que estamos,
muitos de nós, certamente com tanta sintomatologia que se tem ouvido falar, com todos os sintomas da doença, muitos de nós ouvimos falar desses sintomas e ficamos a pensar, estou com tosse, estou com um bocadinho de febre, será que eu tenho a doença? Será que eu estou contagiado também? E o stress? Quantos de nós não ouvimos falar de stress e nos queixamos que estamos muito estressados, muito nervosos, muito ansiosos, muito agitados com esta situação toda? O stress. Este é um dos principais problemas psicológicos que afetam, que são muito comuns agora no decorrer da pandemia. Stress porquê? Porque esta situação é absolutamente indesejada, nenhum de nós estava à espera nunca na vida. É daquelas coisas que nós só ouvimos falar em filmes. Se alguém nos dissesse em janeiro, se calhar até uma semana antes do confinamento, se nos dissessem que ia parar tudo, que as escolas iam parar, que as famílias iam deixar de se trabalhar para acompanhar os seus filhos em casa, como os pais têm estado a fazer com as vossas crianças desde março, há 3 meses e meio que andamos nisto, nós diríamos nunca na vida, isso é um filme de ficção científica, isso nunca nos vai acontecer. Mesmo até Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação, dias antes, naquela semana do 13 de março, em que as escolas fecharam, 2, 3 dias antes, diziam que era absolutamente impensável, que não ia fechar nada. E houve o dia que fechou. Então, este stress, pela situação absolutamente indesejável, absolutamente imprevista, não controlada, e uma ameaça, que nos ameaça, que nos põe em causa, que nos corta das nossas liberdades. A principal consequência do stress é perceber que precisamos nos esforçar muito mais para concluir uma tarefa. Para conseguirmos fazer alguma coisa, precisamos nos esforçar, gastar muito mais energia para conseguirmos atuar, porque estamos muito, quase como dentro de uma camisa de forças. Nós queremos fazer alguma coisa, mas não estamos a conseguir. E na minha cabeça? O que é que será que vai na minha cabeça quando eu fico com stress, quando fico preocupado, ansioso, nervoso? Temos aqui algumas questões, aí em casa, certamente já passaram por bastantes delas nestes últimos tempos, nestes últimos 3 meses. Vontade de chorar, dúvidas, incertezas, pensar constantemente no mesmo assunto. Havia muito ao início, agora não tanto, mas durante o mês de março, durante o mês de abril, a maioria de nós estavam sempre focados na altura das notícias, quando estava a sair a lista do aumento do número de contagiados, do número de mortes. Nós estávamos sempre muito focados nisso. Queríamos muito saber qual era a evolução, quanto é que evoluiu hoje, qual é a percentagem. Estávamos muito focados nesse assunto. Agora, com o desconfinamento, já estamos um bocadinho mais libertos, não estamos tão focados. Estamos mais irritados, mais ansiosos, mais aborrecidos, um aumento do cansaço, por estarmos em casa e temos sempre a cabeça a pensar, sempre muito preocupados, sempre com o mesmo tema. O pesadelo e o sono instável, ou muita vontade de dormir, ou então exatamente o contrário, insónia. Temos dificuldade em ir para a cama, em conseguirmos adormecer. E uma sensação de impotência, não sabemos o que é que podemos fazer para melhorar a situação. A questão da prevenção é muito importante, mas o que é que nós podemos fazer? Esta incompetência também é muito difícil de lidar. Vontade de fugir, a raiva, a dor no peito, a depressão também. Todas estas coisas nos vão passando pela cabeça nos últimos 3 meses e meio. E como é que eu me comporto? Uma coisa é o que está na nossa cabeça, outra coisa é a concretização através de comportamentos dos nossos pensamentos. Tenho dificuldade em cumprir as responsabilidades. Muitas vezes os meninos já estão há tanto tempo em casa, já não lhes apetece fazer todas aquelas tarefas que habitualmente faziam. O fazer a cama, o pôr a mesa, o ter de tomar conta, de se ocupar com os seus animais de estimação, por exemplo, que era a sua responsabilidade. Todas aquelas responsabilidades que eram muito comuns, as tarefas de casa, já começam a ter um bocadinho mais de dificuldade em fazer, já não apetece tanto. A crítica, muito críticos, muito aborrecidos, muito agitados, muito cansados desta situação. A alimentação incorreta, ou comer demais, ou por estar sempre em casa, não comer a horas e passar o dia a dedicar aqui e ali coisas menos corretas, mais açúcares, mais hidratos, de consumo rápido
mas que depois acaba por ser mais fútil, não lhes dá a energia suposta, dá um pico de glicémia. Demasiado tempo a jogar também acabam-se as atividades da escola, acaba a telescola, o que é que muitas vezes vão fazer? Agarrados aos jogos, mais agressivos e com muito mais vontade, ou de estarem com os colegas, ou exatamente o oposto, de estarem mais isolados. Vou-vos passar agora um vídeo. É mesmo possível vivermos saudavelmente em tempos de pandemia. Até agora falámos dos problemas, destas coisas todas que nos vão afetando e nos deixam mais preocupados, mais ansiosos, mas também é possível e temos de nos esforçar para isso mesmo, para vivermos de forma saudável em tempos de pandemia. Tanto os pais como as crianças já estão muito aborrecidos de estar em casa, de estar neste contexto. Nem as crianças estavam habituados a ter a escola em casa, nem os pais estavam habituados a ser professor dos seus filhos. Portanto, o mais importante é podermos trabalhar juntos, que esta dinâmica familiar seja mais saudável para que cada um, no seu meio familiar, se sinta melhor, o melhor possível para enfrentar esta situação difícil que estamos a viver. Lanço-vos então um kit de sobrevivência. O que é que nós podemos entender por kit? É muito natural que nos sintamos mais nervosos. Foi-nos pedido durante tanto tempo que estivéssemos em casa, que agora, na altura de sair, mandam-nos para fora e nós ficamos, calma, mas é para sair, e então como é que eu faço? Como é que me comporto? Já estávamos muito habituados a estar neste cantinho, já não nos era muito confortável, por estarmos sempre no mesmo sítio, mas agora vamos para fora, parece que temos alguma dificuldade em sair da nossa zona de reconforto. É muito natural este sentimento de dificuldade agora em dar o passo. Muito importante sermos mais pacientes connosco
e com as pessoas que nos rodeiam, com quem vive connosco, as crianças tentarem ser um bocadinho mais calmas e sentirmos, ok, é muito natural que eu me sinta mais nervoso, é muito natural que os pais se sintam nervosos, não sou só eu que estou a passar por isso, os meus pais também. É muito natural que a nossa casa seja um sítio não tão calmo, porque a nossa casa vira a escola, vira o trabalho dos pais, estamos a dar outras utilidades que não simplesmente o conforto que era o que nós encontrávamos em casa. Então, nesta dinâmica, é muito importante podermos ter um pouco mais de paciência uns com os outros para vermos o que é que nós podemos fazer em família para que as coisas ocorram de uma forma melhor, mais progressiva. Voltar às rotinas, que nós devagarinho possamos voltar, que as crianças possam voltar às suas atividades desportivas que tinham, a todas aquelas dinâmicas que iam tendo fora de casa, que aos poucos possam voltar ao parque, que os pais possam voltar a levar as crianças e a sair com elas, progressivamente possam ir almoçar fora, possam pegar nas crianças e fazer as tarefas básicas de ir às compras, de ir ao supermercado, de levar para visitar as pessoas de família com as devidas regras, com a devida higiene que nos é suposta e que nós estamos cansados de ouvir falar, mas que nós possamos progressivamente voltar às nossas rotinas para nos adaptarmos a este novo normal. Não é exatamente aquele normal que nós pretendíamos, não é o que estávamos habituados, é o normal possível, mas que aos poucos nós possamos estar integrados e voltar devagarinho a toda aquela dinâmica que nós tínhamos, cuidando de nós e dos nossos, que as crianças possam estar não só a cuidar de si e preocupadas com o seu bem-estar, mas que possam estar preocupadas com o bem-estar também dos pais que estão em casa e igualmente estão também cansados desta situação toda que nos afetou a todos. Pedir ajuda quando não estamos a conseguir enfrentar e lidar com isto da forma mais saudável. Nós, psicólogos, temos tido agora um aumento muito grande do volume de trabalho por isso mesmo, pelas pessoas que estavam fechadas e agora é suposto sair e estão com alguma dificuldade em adaptar-se a este novo normal, a esta nova rotina. Concentrar naquilo que se pode controlar. No que não podemos controlar, não vale a pena estarmos a despender energia com isso. Atividade física, muito importante que nós possamos dedicar algum tempo à atividade física, porque quanto maior o nível de atividade física, quanto mais nós nos pudermos mexer, quanto mais nós pudermos estar um pouco na rua, a apanhar sol, a movimentar, as crianças possam voltar aos poucos a brincar no parque, a conviver com os colegas fora de casa, quanto mais esta atividade física, melhor também as experiências sociais, melhor a qualidade do sono, porque estão um pouco mais cansados, demos mais trabalho ao corpo, a mente depois vai precisar descansar, aumenta o contacto social com segurança, mas nós precisamos muito de conviver e de estarmos em contacto, mesmo que pode não ser um contacto muito próximo, mas um contacto um pouco mais afastado, mas que nos possamos ver, que nos possamos conviver juntos de alguma forma. Melhoramos então, com esta atividade física, que é uma proposta, melhoramos a forma como nos sentimos, conseguimos acalmar um pouco mais o nosso coração. Acredito que posso pintar o mundo com as cores que eu mais gosto. Todos juntos, estamos juntos para conseguirmos dar as mãos e enfrentar esta situação da melhor forma. Fica o meu contacto, fica agora disponível para alguma questão que possa surgir. Disponham. Muito obrigada, doutora Sara, pela sua apresentação e pela tão clara abordagem a este assunto que tanto nos diz a todos neste momento que temos atravessado, a todos e sobretudo a nós, professores e alunos, porque apesar do desconfinamento, temos estado sempre em casa desde o dia 16 de março. Nós temos aqui já algumas questões bastante pertinentes para as quais ia pedir a sua atenção. No entanto, durante o esclarecimento ainda podem colocar, quem quiser escrever mais uma ou duas perguntas, ainda pode fazê-lo nestes minutinhos. A primeira questão que está aqui colocada é a seguinte: para os alunos mais novos, primeiro ciclo e pré-escolar, poderá haver atrasos no seu desenvolvimento cognitivo devido ao isolamento social? Nós temos aqui uma questão muito pertinente, que nós tivemos um rompimento abrupto. As crianças, todos nós, estávamos a trabalhar até ao dia 13 de março, de véspera, foi-nos comunicado que a partir de segunda-feira não íamos mais. Houve algumas crianças nessa semana que já à vontade, por indicação dos pais, que já deixaram de comparecer. Portanto,
houve um corte muito repentino e abrupto que as crianças tiveram muita dificuldade em conseguir perceber. Porque até um certo dia elas podiam ir à escola em segurança, desse dia para a frente estiveram fechadas em casa durante bastante tempo em que não podiam mesmo sair, nem conviver com os pais, não conviver com os avós, não havia nenhum contacto que elas estavam habituadas. Poderá haver alguma alteração de desenvolvimento muito importante, a meu ver, que sejam analisadas especificamente as crianças que estavam em último ano pré-escolar para início de primeiro ciclo, aquelas crianças em particular que vão agora para o primeiro ano, muito importante todas elas, mas estas em particular, em que estavam em fase de desenvolvimento das competências emocionais, das competências cognitivas, de o estar sentada, a pega do lápis, todas as aprendizagens supostas, as pré-competências iniciais que estavam a ser trabalhadas, é muito importante que essas crianças possam ser acompanhadas agora, avaliadas bem pelos pais, nesta altura, para depois se procurar um psicólogo, se acharem por bem, antes do início do primeiro ciclo, em particular. A nível de prazo de desenvolvimento cognitivo é um bocadinho duro, mas poderá acontecer, sim. Relativamente aos jovens em idade escolar, que consequências haverá pelo facto de estarem 6 meses sem contacto direto com outros jovens da sua idade? Os jovens continuaram a ter contacto, embora à distância. Muito importante que, assim que possível, existem bastantes pais que já fomentam essa aproximação entre os jovens, embora que ainda com algum distanciamento, mas que eles se possam encontrar presencialmente. Estamos aqui a pôr muito em causa a questão das dinâmicas comunicacionais diretas. O facto de conseguirmos falar nos olhos, de conseguirmos estar em convívio, é importante que aos poucos, dentro da nova realidade, que os pais possam permitir esta aproximação, este novo contacto entre os jovens. Que atividades nos aconselha para nos distrairmos? Boa pergunta. Atividades em família. Tão importante que os pais possam sair com os filhos, nomeadamente agora estes mais pequeninos, que possam sair com as crianças para fora, para o campo, há tantos sítios que nós sabemos onde não está assim tanta gente, onde não estão tantos aglomerados, e se possam distrair e conviver todos juntos. Um piquenique, possam fazer um passeio, uma caminhada, puxando a questão do exercício físico também, que agora, na altura, e agora também com o bom tempo que vem aí, na altura em que possamos sair, que nós possamos realmente aproveitar para estarmos fora do ambiente de casa, nos distrairmos e estarmos todos juntos. Mais alguma questão? Penso que não. Tem também o contacto, os pais podem ficar com o contacto se houver alguma questão mais tarde, alguma dúvida, ou que seja, algum caso em concreto, disponham. Sim, eu ia dizer que para já penso que não há nenhuma questão, no entanto, se entretanto surgir, para quem puder acompanhar-nos até ao final, no final haverá um novo período de respostas e, portanto, poderão ver nesse momento esclarecida mais alguma dúvida que entretanto surja. Neste momento estamos a chegar ao fim da nossa primeira parte, vocacionada para os alunos do terceiro ano e seus encarregados de educação. Quero agradecer a todos a vossa presença. Se alguém eventualmente tiver de se ausentar, agradeço e espero que esta abordagem efetuada pela doutora Sara tenha sido esclarecedora para todos. Eu penso que sim, foi muito simples e clara na linguagem utilizada para os alunos de terceiro ano, penso que foi ótimo. E agradeço a todos os que estiveram connosco até agora. Neste momento, penso que estamos precisamente em cima da hora de receber os nossos alunos de sexto ano e oitavo, que também vêm acompanhados com os seus encarregados de educação. Boa tarde a todos, o meu nome é Paula Loureiro, eu sou professora de Ciências Naturais do oitavo G e de outras turmas do oitavo ano da nossa escola. Muito obrigada por se juntarem a nós e por participarem em mais este live event, dinamizado pela Academia STEM de Mangualde. Desta vez convidámos a doutora Sara Malhoa, psicóloga clínica, com 11 anos de experiência em contexto escolar. Pós-graduada em Psicologia do Desporto, colabora com a Unidade de Apoio no Alto Rendimento na Escola Secundária de Rio Maior, desde 2018.
onde acompanha atletas de alto rendimento integrados em seleções nacionais e potenciais talentos desportivos. Este ano, a doutora Sara também ingressou num doutoramento em Psicologia de Exercício e do Desporto. A doutora Sara vai abordar alguns aspectos relacionados com o viver saudavelmente em tempos de pandemia. Durante toda a apresentação, tanto alunos como encarregados de educação podem ir colocando questões ou dúvidas por escrito no chat. Existe um botão que diz qualquer coisa como fazer uma pergunta, poderão usar para colocar as vossas dúvidas e depois no final serão esclarecidas pela doutora Sara. Não demoro mais, vou passar a palavra, peço-lhe que, se achar por bem, queira apresentar-se um bocadinho melhor e dar início à sua apresentação. Obrigada. Obrigada, professora Paula. Então, os meus agradecimentos tanto ao município como às escolas de Mangualde. Obrigada pelo convite. Então, a professora Paula já me apresentou, Sara Malhou, sou psicóloga clínica, trabalho especificamente com atletas de alto rendimento também. Este ano e nos últimos anos tenho trabalhado em escola, num programa de desenvolvimento de pré-competências de leitura e escrita nas crianças de pré-escolar e de primeiro ciclo também. Então, foi-me proposto que vos apresentasse um tema sobre as questões psicológicas relacionadas com o Covid-19. E pensei fazer uma apresentação mais pela positiva. Nós já estamos tão cansados de ouvir falar dos problemas que faz muito mais sentido tentarmos encontrar as soluções. O que é que nós podemos fazer para melhorar esta questão? Como é que nós podemos viver saudavelmente com o que temos, em vez de nos queixarmos do problema? Vamos pensar então, o que é que eu posso fazer com aquilo que tenho? Basicamente é isto. Vamos lá. Quando falamos em Covid-19, quais são as questões, o que é que vos surge? Falamos desta doença, há sempre várias questões, vários termos que nos vão surgindo e que nós que vamos associando muito a esta situação problemática. A insegurança. Não ficamos minimamente confortáveis com isto, ficamos sempre com dúvida, com ansiedade, mais nervosos, mais preocupados, mais tensos. A tristeza pelas alterações, por tudo o que mudou na nossa vida. Este ano tivemos tudo de diferente. Ainda hoje é dia de São João, é feriado em tantas localidades do país, não é dia de festa. Não tem sido dia de festa desde março, não o podemos fazer. Tristeza pelo aquilo que podia ser e não é, tristeza pelas diferenças, pelo tanto que tem afetado a nossa vida, pelas alterações económicas também das famílias, tantos pais que tiveram que ficar em casa, a ser professor dos filhos, não é? Os filhos em casa e com tantas alterações de vencimento, também mais outra preocupação. O medo de nos afetar a nós, medo de podermos trazer esta doença para casa, medo que chega à nossa família, que chega a algum dos nossos, medo do que aí vem, nós não sabemos, não está estudado, não é uma doença nova, não sabemos quais serão as consequências daqui em diante. A questão da solidão, ficar sozinho. Quantos milhares de pessoas do nosso país e do mundo inteiro estão sozinhas desde que tudo isso começou? Que as famílias não puderam estar presentes e que vão estando sozinhas. E esta questão da solidão, muitas vezes dentro da própria casa. Nós agora estamos a falar com crianças mais velhas, com adolescentes. Esta questão da solidão afeta muitos adolescentes. Sentir que estão sozinhos no meio de uma multidão. Pode estar muita gente, mas parece que ninguém os vê, parece que ninguém os sente, parece que ninguém olha para eles realmente. Quantas vezes nos sentimos sozinhos dentro da nossa própria casa? Doença, o stress. Stress muito associado à questão do Covid. O stress. Stress porquê? Pela indesejabilidade da situação. Nós não estávamos minimamente à espera, ninguém de nós queria que isto acontecesse, não estávamos à espera que acontecesse. Parece um filme de ficção científica, daqueles que nós diríamos que é simplesmente filme, que isto nunca na vida nos vai acontecer, e aconteceu. É perfeitamente incontrolável, uma ameaça que sentimos que paira no ar, que está por aí. Nós na nossa casa até podemos já estar a desconfinar, até podemos já estar a levar isto numa situação já mais confortável, mas basta sairmos à rua que encontramos toda a gente de máscara,
todas as pessoas a exigir distanciamento. Se nós até nos aproximamos mais, sentimos logo quase alguma repulsa do outro lado por nos estarmos a aproximar demasiado. Portanto, por mais que nós tentemos levar isto de uma forma um bocadinho mais descontraída, o stress e a tensão está muito presente, é muito comum, sente-se muito na rua. E principalmente nas notícias, então as notícias não nos deixam minimamente descansados. A principal consequência do stress é perceber que precisamos de nos esforçar muito mais para concluir uma tarefa. Nós precisamos de gastar muito mais energia para conseguirmos fazer uma tarefa que nos era fácil. Antigamente nós íamos ao supermercado e era rápido, relativamente rápido. Hoje em dia temos tanto procedimento para fazer que tudo nos demora bastante mais tempo. Tudo nos enerva, nos estressa mais pelo tempo que nós despendemos a levar a cabo todas essas tarefas. E na minha cabeça? O que é que será que vai na nossa cabeça com toda esta situação que temos estado a passar nos últimos 3 meses e meio e não sabemos mais quanto tempo? Vontade de chorar. Muito, muito presente esta vontade de chorar pela dúvida, pela incerteza, por não sabermos o que é que vai acontecer. Já estamos numa situação de desconfinamento progressivo, já estamos numa altura um pouco mais liberta, mas não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Já se fala de algumas restrições para o início do ano letivo, para setembro. Daqui até setembro ainda falta imenso tempo, mas já tínhamos aquela esperança que quando chegar setembro nós vamos todos voltar à escola, vamos todos voltar àquilo que era. Calma, não vai ser bem assim. Esta dúvida, esta ansiedade paira muito no ar, na nossa cabeça, no nosso coração. As dúvidas, pensar constantemente no mesmo assunto, é um assunto que nos está muito, muito presente. Mesmo que nós não queiramos pensar, basta sair à rua, não podemos entrar em lado nenhum sem máscara, sem desinfetar as mãos. Se não o fizermos, somos chamados à atenção. A irritação. As crianças andam muito irritadas, os jovens muito irritados, muito aborrecidos, muito cansados disto tudo, muito chateados, muito frustrados, porque tivemos muitas mudanças na nossa vida. Há coisas que acontecem uma vez na vida. Para os mais velhos, o baile de gala, por exemplo, o final do 12º ano, tem apanhado várias questões dessas. Este ano era o ano do baile de gala, eles não vão ter nunca mais, já passou. Há coisas que só acontecem uma vez na vida. Já passou, no próximo ano já estarão na faculdade e vamos ver se conseguem entrar para a faculdade, dado o período de exames também é diferente, estamos numa altura um bocadinho diferente. Temos muitos alunos do 8º, há alguns alunos que fazem viagem de finalistas no 9º. Este ano os alunos do 9º não têm direito a viagem de finalistas, os 12º também não têm. Há algumas questões que nós não temos, mas em vez de nos preocuparmos com este copo meio vazio, podemos nos preocupar com o que vamos ter. Ok, não temos isto, então vamos fazer uma outra coisa, vamos gastar a nossa energia com aquilo que nos é possível fazer, em vez de fazermos o contrário, despender energia com o que não vale a pena. Os pesadelos, o sono instável, muita vontade de dormir fora de horas. Vem agora o período de férias, muito importante que as rotinas da alimentação, as rotinas do sono continuem a ser mais ou menos dentro do que é habitual. Não é suposto ficar a jogar até às 2 ou às 3 da manhã e depois acordar à hora do almoço. Não é suposto, não é saudável de todo. É bom que as rotinas de sono, não precisamos de acordar às 8, mas podemos acordar sempre um bocadinho mais tarde, deitar um bocadinho mais tarde, mas que as rotinas se vão mais ou menos mantendo para o objetivo de que possamos ser e estar e nos sentirmos saudáveis. Sensação de incompetência, nós não podemos fazer grande coisa para mudar. A vontade de fugir, a raiva, a dor no peito, a depressão, muito pesado na nossa cabeça. Se tudo isto está na nossa cabeça, como é que se manifesta no nosso corpo? Como é que eu me comporto face a tudo isto que estou a sentir? Muita dificuldade em cumprir as tarefas. Os pais devem agora estar aí a dar cotoveladas e a dizer, vês, estas dificuldades em cumprir as tarefas, ao início, todas as famílias têm mais ou menos coisas estruturadas, o pôr a mesa, o levantar a mesa, o fazer a cama, o tomar conta dos animais de estimação, algumas tarefas que sejam suposto fazerem na rua, que estejam atribuídas aos jovens. Muita dificuldade, já não estão com vontade, já estão aborrecidos, criticam muito, tudo e mais alguma coisa, está sempre tudo mal. Muita agitação, esta alimentação incorreta, de passar o dia a comer hidratos de carbono, podem não comer bem ao almoço e ao jantar vão debicando bolachas
ou outras coisas menos próprias. Demasiado tempo a jogar, agarrados, como não podiam sair, a dependência dos jogos aumentou. Vamos ter que depois começar a trabalhar isto mais tarde, porque os adolescentes estão cada vez mais agarrados aos jogos, que não era nada suposto, e às redes sociais. Tanto trabalhávamos para que não fosse assim. Vamos ter que voltar lá mais para a frente, quando pudermos estar finalmente todos juntos em sociedade. Temos que depois começar a desabituar destas redes sociais. A agressividade, o desejo de acompanhamento ou de isolamento. Muitas vezes o querer estar muito junto ou então ficarem um pouco mais afastados e já não querem estar com ninguém. Vou-vos passar um vídeo para fazermos agora o volte-face. Depois de tudo isto mais negativo, o que é que eu posso fazer para viver de forma saudável? É possível viver saudavelmente este tempo de pandemia, como dizia a senhora, peguei na frase e coloquei aqui. Esta questão do viver saudavelmente é muito importante e é nisto que nos devemos focar nesta altura. Já estamos em fase de desconfinamento, muito importante pensarmos, em vez de estarmos a chorar sobre aquilo que passou, pensar agora, face ao que eu tenho, o que é que eu posso fazer para transformar e potenciar o que eu tenho em momentos melhores, mais saudáveis para mim, para a minha família e para quem está próximo de mim. Então coloquei aqui um kit de sobrevivência, algumas questões para chamar a atenção e para que nós nos possamos orientar nos tempos que correm. Acima de tudo, como diz em baixo, concentrar naquilo que nós podemos controlar. Nós não podemos controlar a questão da doença, o vírus que está lá fora, não podemos controlar os números que passam na televisão,
Isso, propriamente, diretamente, não podemos controlar, mas podemos controlar e devemos aquilo que se passa, antes de mais, em nós, no nosso coração e em nós próprios. Depois, no que se passa na nossa casa e na nossa família. E depois, na sociedade, e vamos alargando assim. Então, é muito natural que nós nos sintamos mais preocupados. Nós tivemos tanto tempo fechados em casa, houve um dia que dizem, ok, agora podes começar a sair. E nós ficamos, posso sair? E como? E como é que eu faço agora? Muito natural esta dificuldade em desconfinar. Mandam as pessoas para a rua, há reportagens que vemos que as pessoas têm saído, mas se nós formos ver, a minha experiência pessoal, ainda há pouco fui ao supermercado, vê-se pouca gente nos restaurantes, vê-se pouca gente a andar na rua. As pessoas ainda não estão a desconfinar realmente, porque também temos de o fazer de forma moderada. Portanto, vamos moderar essa saída, mas é muito importante que nós possamos começar a sair de casa. Ser paciente contigo e com os pais. Os pais merecem um voto de louvor imenso, depois do que se tem esforçado nestes últimos tempos. Com o trabalho que têm feito em casa, tantos pais em teletrabalho e com os filhos em telescola, a ter que conciliar o seu trabalho, o trabalho da sua casa, com os filhos em casa também, a precisar de lhes prestar atenção. Portanto, os pais têm sido uns verdadeiros heróis neste tempo e devem estar mais do que exaustos, super preocupados também com a sua situação profissional, com a dúvida como é que vai ser, com as diferenças de ordenado que vêm para casa. O facto de estar em casa não é assim tão economicamente confortável como estar fora. E as crianças crianças e os adolescentes, cada vez mais aborrecidos, mais chateados, a cobrar mais ainda dos pais que já estão tão cansados. Portanto, esta paciência com cada um dos filhos, paciência consigo próprio, porque há alturas em que nos apetece ralhar, apetece-nos chatear, mas a outra pessoa não tem culpa. Portanto, o facto de eu estar muito chateado, muito aborrecido, não me dá o direito de andar por aí a gritar e de chatear e de tratar mal os pais. Dá-me o direito, sim, de, ok, eu estou chateado, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Ninguém tem culpa, sou eu. Portanto, olhar para mim e ver o que é que eu posso fazer para mudar, para melhorar. Se os pais também tivessem essa atitude, estão muito aborrecidos, então ralham imenso, às vezes acontece, mas não é assim, mais ou menos. Também andam muito aborrecidos e não vão descarregar propriamente em cima dos filhos. Às vezes acontece, mas é só às vezes. Temos que nos controlar, que ser pacientes connosco próprios e tentar nos melhorar e concentrar em nós. Voltar progressivamente às rotinas. Todas aquelas rotinas que nós tínhamos, as atividades, as crianças tinham as academias, os desportos, as modalidades todas que praticavam, as explicações, todas aquelas atividades que as crianças tinham, é muito importante que aos poucos, dentro das normas de higiene e segurança, que possam ir voltando, que possam voltar, os mais pequeninos já voltaram à escola, agora das crianças e adolescentes que estão a ouvir não voltaram, voltarão em setembro e vamos ver como, mas todas aquelas atividades que podiam ter, se habitualmente costumavam ir ao parque com os amigos, aos poucos, dentro das regras de higiene e segurança, é muito importante que possam ir voltando, a este novo normal. Não é aquele normal que estávamos habituados, é uma forma diferente de viver a vida, é o que temos. Não vale a pena estarmos a queixar do que temos, não vai mudar nada. É o que temos, vamos nos adaptar e tentarmos viver o melhor possível com aquilo que temos, cuidando de nós e dos nossos. Uma primeira ótica, cuidar de nós próprios, da nossa casa, que é o nosso corpo. A partir daí podemos cuidar da nossa família, dos nossos, e depois podemos ir sucessivamente alargando. Pedindo ajuda. Muitas crianças e adolescentes, vocês têm os psicólogos da vossa escola, têm a mim também, vou deixar o contacto se for necessário alguma questão, tanto as crianças como os pais. É muito importante pedir ajuda. Existem várias pessoas que estão a passar uma situação psicológica muito complicada e às vezes não pedem ajuda. Isto só vai aumentando. Portanto, vamos cortar o problema pela raiz logo assim que surja o mais depressa possível para não deixar raízes mais prolongadas. E concentrar naquilo que podemos controlar. O que não podemos controlar não vale a pena estarmos a gastar energia. Mais atividade física. Uma sugestão que vos deixo. Quanto mais nós pudermos exercitar o nosso corpo, trabalhamos a nossa mente também e ficamos mais cansados,
o que nos dá mais horas de sono e um sono de mais qualidade, melhora as experiências e o contacto social com outras pessoas, o facto de sairmos para ir correr, para ir caminhar, cruzamos com outras pessoas, ainda que cada um do seu lado de passeio, podemos sorrir para a outra pessoa porque estamos a praticar a mesma atividade. Podemos ir ao parque com os nossos filhos, podemos sair e estar em contacto com a natureza. Existem tantos sítios que nós sabemos onde não há muitas pessoas, não temos que ir para os aglomerados. Então, podemos viver esta fase de uma forma mais saudável e um bocadinho mais fora de casa, apanhar ar puro, praticar atividade física, fazer uma atividade em família que não seja estar podendo sair e continuar fechada em casa. Podendo sair é bom aproveitar e realmente sairmos um bocadinho para sítios menos movimentados onde possamos estar de forma mais saudável. Acredito que posso pintar o mundo com as cores que eu mais gosto. Cada um de nós pode fazer a diferença em nós, na nossa casa, na nossa família e assim progressivamente conseguimos chegar mais longe. Estamos juntos, para o bem, para o mal, a ultrapassar esta situação tão complicada que nos foi acontecer, mas estamos cá pela positiva. É a mensagem que vos deixo. Pela positiva, deixo-vos os meus contactos também. Alguma coisa que seja necessária, disponham. Já tenho aqui uma perguntinha. Foram rápidos. Sim, penso que já conseguiu ver a primeira pergunta. Já vi a primeira pergunta. Que faixas etárias considera mais suscetíveis de risco em termos de saúde mental, no contexto de isolamento prolongado? Nesta questão das faixas etárias mais suscetíveis, eu diria que são todas as pessoas, dependendo da sua estabilidade emocional, essencialmente. Aquelas crianças e adolescentes que já eram muito fechadas vão tender a ficar mais fechadas ainda, porque não houve nenhum treino de competências sociais e emocionais fora. É sempre problemático especificamente aí. A questão dos jovens não me preocupa tanto, porque preocupa-se numa vertente. Não, acaba por não haver tanto contacto físico, mas existe imenso contacto social. Os jovens estão cada vez mais agarrados e dependentes das redes sociais. É um trabalho que nós vamos depois precisar de fazer mais tarde, que é desvincular dessas redes sociais, quando eles agora é só aí que conseguem ver. Tenho essa experiência de muitos adolescentes que até nem têm vontade de ver presencialmente os amigos, não há tanta essa urgência, porque veem-nos todos os dias pelo telefone e estão constantemente a comunicar, e essa necessidade física consegue ser suprimida pelo contacto através das redes sociais. O que depois tem os seus contras, o facto do toque, do afeto, da leitura das expressões faciais, cada vez se tem mais dificuldade nisso pelos telefones. Os adolescentes não tão problemático, preocupa mais a questão dos adultos e dos idosos. Muitos adultos que já não tinham assim tanto contacto social, que agora ficaram em casa em teletrabalho, reduzir o contacto exclusivamente ao trabalho, mais nada. Quantos de nós estamos tão preocupados connosco e com o nosso umbigo que nos esquecemos que existem outras pessoas que nós rapidamente podemos telefonar e perguntar se está tudo bem, alguma coisa que possa fazer por ti. Há tantas pessoas que estiveram estes 3 últimos meses à espera de um telefonema e que ninguém lhes telefonou. Deveríamos pensar sobre isso. Se cada um de nós pensar, ok, deixa cá ver quem é que eu tenho no meu telefone que até gostasse de receber um telefonema meu, a quem eu já não telefono há muito tempo e que fosse importante. Se todos nós pudéssemos fazer isso, já íamos fazer diferença na vida de alguém. Só um telefonema de nada que pode demorar 2 minutos, ou uma mensagem tão importante. Muitos de adultos ficaram nesta situação mais isolados. E a questão dos idosos, isolados também e muitas vezes sem perceber porquê. De um dia para o outro ficaram completamente sozinhos, à sua mercê, e sem perceber muito bem esta história do vírus, que em muitos não lhes cabe muito bem na cabeça. Então, esta das faixas etárias já está. Como devo explicar ao meu irmão mais novo que não pode brincar no parque com os outros meninos? Esta questão é muito complicada. Era importante saber qual era a idade desta criança. A questão de não poder brincar no parque com outras crianças, as crianças têm muita dificuldade em compreender isto. Eu gostava depois de responder a este caso em particular, se a pessoa puder entrar em contato diretamente comigo, era mais interessante. Muito complicado, as crianças não percebem a diferença
E nós incentivamos as crianças para brincarem com os outros e agora vamos dizer, atenção, não podes brincar com esses meninos. Aqui estamos a provocar um problema que pode vir a ser grave no desenvolvimento destas crianças. Era importante vermos esta questão em particular. Uma questão interessante, o mundo vai mudar, o mundo já mudou. Eu falo muitas vezes na formação, já dou formação há muitos anos, e falo muitas vezes que existem dias na história do mundo que mudaram completamente, um virar de folha, uma mudança no calendário em que dali para a frente nada mais foi igual. Falo muitas vezes do 11 de setembro, do 11 de setembro para a frente nunca mais nada foi igual. Falo muitas vezes, se tivéssemos assim a interação pessoal, ia ser mais giro, mais dinâmico e mais divertido. O dia do desaparecimento da MEDI, por exemplo, nunca mais os pais puderam deixar ficar as suas crianças a brincar no parque, sozinhos e descansados desde esse dia. Hoje em dia os pais levam as crianças à porta da escola e verificam que a criança entra. Antigamente as crianças atravessavam, antigamente no meu tempo, não foi assim há tanto tempo, as crianças atravessavam a estrada sozinhas, hoje em dia não. As crianças que moram na rua da escola não vão para a escola sozinhas. Porquê? Porque há um raptor da MEDI a cada esquina. Portanto, esse dia foi outro dia marcante na história. Outro dia, a meu ver, marcante na história do mundo, mas especificamente do nosso país, especificamente até na história da minha vida, foi o 13 de março, o dia em que nós tivemos rapidamente que ir às escolas, arrumar tudo até ao dia de hoje. Tantos de nós não conseguimos voltar. Portanto, o que é que mudou? Mudou tudo. Mudou tudo, mudou tanto e vamos ver quanto mais vai mudar. Mudámos nós também. Este nós que mudamos, que tentemos pelo menos que seja uma mudança para melhor. Não é fácil, mas que nós possamos olhar para nós, analisarmos-nos bem e possamos fazer aqui também algum trabalho interno para que nós próprios possamos voltar, quando for o dia do regresso, e possamos voltar melhor, com mais energia e mais disponíveis para o outro, mesmo que relativamente à distância. Espero que tenha feito um bocadinho de diferença também. Obrigada a todos vós. Fica o meu contacto se necessitarem de alguma coisa, se precisarem de apoio, de ajuda, do que quer que seja. Obrigada pela vossa atenção, obrigada uma vez mais ao João, ao Fábio, ao Didier, às escolas e ao município de Mangualde pelo convite e pela oportunidade, e é pena não ser presencial, quem sabe um dia. Obrigada. Obrigada, professora Paula, também. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Sara. Obrigado pela sua apresentação. Agradeço também desde já aos intervenientes na sessão, ao professor Manuel, por parte do EduFor, à professora Paula, a quem coube o papel de moderação desta feita, e também ao João, que nos apoia muito em todas as atividades. Eu gostaria apenas de ressalvar que sei que houve aí alguns alunos com problemas em entrar aqui na sessão, mas nós iremos editar a sessão em vídeo e depois iremos partilhá-la no nosso canal de Facebook e no nosso YouTube também, e poderão lá formular as questões que não viram respondidas e nós tentaremos responder a todas. Queria também dizer que o vídeo que a doutora Sara partilhou, vocês não conseguiram ouvir o som, nós também vamos partilhá-lo no nosso Facebook, depois vocês vão poder assisti-lo. Eu penso que ele também está no Facebook da Ordem dos Psicólogos. No Facebook e no site da Ordem dos Psicólogos, sim. E Exatamente. também passa nos intervalos da telescola, a informação que tenho. Alguns dos alunos podem já ter ouvido. Nós temos aqui a nota de alguém a dizer que já tinha visto esse vídeo alguns. Na telescola, sim, nos intervalos. Pronto, nós iremos então, como disse, partilhar no nosso Facebook. Estejam atentos, até ao final da semana o vídeo estará lá e podem formular as questões que entenderem. Agradeço novamente à doutora Sara. Até à próxima. Obrigada.